Boa noite, pessoal. Tudo bom? Bom, vamos lá. Acessem a conta de vocês. Ontem a gente falou de rede de display, quer dizer, falamos de pesquisa, né, toda a parte de correspondência de palavra-chave, né, lembrando de falar da criação de campanha de rede de pesquisa. E falamos de display, tá? Então, lembrando, displays são sites e aplicativos, né, que aceitam receber anúncios dos anunciantes do Google. Tá? São mais de 3 milhões de canais e que atingem cerca de 98% dos usuários de internet. Tá? Então, uma das principais vantagens de fazer o display é essa, atingir mais pessoas. Tá? A gente falou do planejamento. Quando a gente vai planejar, é importante, né, pensar no objetivo, no que a gente quer anunciar, né, quais são nossas ofertas, quais são os públicos, né, para essa oferta, quais são os targets, e começar a pensar em cluster, né, em como clusterizar esses usuários. E aí sempre que a gente pensar em uma informação que a gente vai anunciar, né, um tipo de cluster, cada um desses vão ser um grupo de anúncio. Tá? E cada objetivo é uma campanha. Perfeito? Eu tinha pedido para vocês planejarem, então, planejarem 3 grupos de anúncio, né, para display. E agora queria criar com vocês estes grupos. Então, eu queria que vocês criassem uma campanha para display, tá? E pelo menos 2 grupos de anúncios. Se der tempo, a gente cria o terceiro, tá? Acessem a conta, lembrando, para criar uma nova campanha, a gente vai acessar aqui a guia de campanhas e clica no botão azul, mais campanha, mais nova campanha. A primeira coisa que ele vai perguntar é qual rede você deseja trabalhar, pode selecionar display. Rede de display, selecionou o objetivo, tá? E aqui mantém como uma campanha padrão de rede de display. Configurem a campanha, tá? Vou pedir só para não perder muito tempo configurando a campanha, porque a maioria das informações são iguais à campanha que a gente criou de pesquisa, né? A maioria das configurações disponíveis aqui são as mesmas. Local, idioma, estratégia de lance, o orçamento. E aqui em configurações adicionais, aí sim, né, existem algumas novas configurações, que são dispositivos. Às vezes você não quer aparecer para todos os dispositivos ou para alguns tipos de dispositivos, né, como eu falei, de aplicativos, né, ou web. Dá para escolher as redes, você quer aparecer só em Wi-Fi, por exemplo. Tá? Essas opções de baixo são só para mobile, tá? Só se a campanha for destinada exclusivamente para mobile. Então, se vocês forem utilizar, muitas vezes a gente vai ter 2 campanhas, né? Uma para desktop, só desktop, e outra para mobile com essas configurações. Limite de frequência, isso costuma ser importante. Dificilmente você quer que seu anúncio apareça 200 vezes num dia para a mesma pessoa. Tá? Normalmente não aparece, mesmo se você não definir um limite. Tá? Tem muita gente para entregar, mas é uma forma de poder limitar isso. E aí, como eu falei, se o objetivo, né, normalmente o público é menor, né, uma campanha de remarketing com objetivo mais de ponta de funil, normalmente você trabalha com um limite maior de frequência, às vezes chega a 30 por dia. Tá? Para campanhas que você quer mostrar para o máximo de pessoas possível, provavelmente você vai trabalhar com um limite menor, né? Para poder atingir até mais usuários com a sua verba.
E exclusões de conteúdo. Tá? Eu aconselho, normalmente, você tirar essas categorias pelo menos do meio, tá? Conteúdo sensível. E aqui embaixo, ele vai pedir então para criar o primeiro grupo de anúncio. Então no grupo de anúncio que a gente vai colocar as segmentações, depois que a gente salvar essa configuração, ele vai pedir para a gente inserir o anúncio. Tá? Nomeie o grupo, né, pensando naquele tema. E lembrando, tem opções comportamentais, né, o usuário que se interessa por alguma coisa, né, perfil demográfico, tá? E em conteúdo, onde ele fala mais segmentação por conteúdo, tem mais 3 opções, que é palavras-chave, que não é só por conteúdo, dá para fazer por interesse, ok? Tópicos e canais. O que eu aconselho, pessoal? Navega principalmente nessa parte de interesses, né? Tem 3 categorias, uma que é remarketing, por enquanto a gente não tem lista de remarketing, né? Então por enquanto a gente não vai utilizar. Uma que é planeje ativamente no mercado, né? Então são coisas mais comerciais de compra de produto e serviço, tá? E outra, interesses e hábitos, né? Afinidade, que é mais conteúdos que esse usuário gosta. Pode os 3, por exemplo? Pode. Se você utiliza os 3, por exemplo, no mesmo grupo de anúncio, ele vai somar esses públicos, tá? Então dificilmente você vai trabalhar com remarketing junto com os demais. Agora, misturar afinidade com o mercado é tranquilo. Sim, só Cliquem aqui, tá, pessoal, e vejam as categorias, porque isso traz bastante insight, pô, o que é legal, né, o que tem pronto. E às vezes vocês querem segmentar um público específico que não tem numa dessas categorias, ou não tem na categoria de tópico, né, que aí é por conteúdo do canal. Aí você pode trabalhar com palavra-chave, tá? Ou tem essa opção também, tá? Quando vocês clicam em uma desses perfis, ele fala, tem os do mercado, tem o personalizado criado automaticamente, que como nossa conta é nova, provavelmente não vai exibir nada. Uma conta mais antiga ele já exibe. E tem o personalizado, tá? O personalizado dá para criar você mesmo usando palavras-chave ou páginas de qualquer site. Então, por exemplo, você pega lá algumas páginas dos sites do concorrente. Você que trabalha com imóvel, né? Você fala, pô, eu tenho alguns imóveis nessa região. Você pega lá Zap Imóveis, Vivo Real, né? Das páginas que falam dessa região e joga aí, porque ele vai ler esse conteúdo e fala, beleza, os usuários que se interessam por esse conteúdo vão fazer parte dessa lista. Tá? Então, isso daqui é bem segmentado. Uma opção bem legal de utilizar. Então dá para jogar página, ou você utiliza o URL ou palavra-chave, né? Então às vezes você vai utilizar a palavra-chave, em outros segmentos você utiliza o URL. E evita utilizar só um, tenta jogar uns 5, tá? Para ele ter mais base para trabalhar. Lembrando que isso daqui fica na parte de público por interesse, seja por afinidade ou mercado, tá? E aí depois cruzem, né, com informação demográfica, seja lá o que for relevante. Eu queria que tivesse, então, uma campanha, pelo menos 2 grupos de anúncio, cada um com pelo menos 2 segmentações distintas. Então, trabalhar com interesse e demográfico, com canais e interesse, né, tópico e interesse, enfim, segmente da forma que vocês quiserem. Pessoal, qualquer dúvida, estou aqui para isso, tá? Pessoal, só preste atenção um minutinho aqui. Conforme vocês forem criando o grupo de anúncio, tá, e montando a segmentação, sempre observem esse número aqui do lado, ok? Aqui, por exemplo, eu queria pegar um grupo, né, estou falando de curso de marketing digital, eu queria pegar um grupo para estudante, né, de nível universitário, tá? Nomeei meu grupo de anúncio, peguei pessoas que têm interesse, né, em educação superior, tá? E cruzei isso com palavras-chave relacionadas a marketing, publicidade, marketing digital, ok? Reparem que quando eu tinha trabalhado só com um segmento, quando a gente pegou lá todo mundo que tem interesse em ensino superior, aí fala, a estimativa de impressões semanais desse público é de 1,8 bilhões. Não sei, tem impressão pra caramba, tá? Impressões semanais não é que o seu anúncio vai ter, é o público gera.
A gente vai atingir muito menos do que isso, né? Você conseguir chegar a 10% disso é muito difícil, porque tem todo um leilão, né? Outras empresas aparecendo, trabalhando com esse público, né? Enfim. Mas percebo que é um número muito alto. Eu sei que eu falo, pô, dá para eu segmentar mais, né? Dá para atingir bastante gente e eu ganho qualidade segmentando mais? Em geral, sim, tá? Então, por isso que eu resolvi adicionar as palavras-chave, tá? E aí ele baixou para 40 milhões, que já é um número mais plausível. Você me fala, pô, 40 milhões é muito. É, bastante, mas seu anúncio não vai aparecer jamais perto de 10% dessas vezes. Uma taxa de clique média na rede de display é inferior a 1%. Tá? Então, é bastante, mas não é tanto assim. Claro que se eu quisesse, eu falo, pô, eu queria chegar perto lá de 1 milhão, eu vou achar outros critérios de segmentação para ir utilizando, né, para restringir mais. Tá? Tomem cuidado só para esse número não ficar muito baixo, porque aí provavelmente você vai matar o seu grupo de anúncios, não aparece para ninguém. Vamos supor, agora eu quero segmentar num canal específico, que fala de marketing digital. Vamos achar algum canal que fale disso. Canais são os sites e aplicativos, tá? Por exemplo, aqui. Aí o que ele fala? Ô amigo, você segmentou demais, né? Provavelmente não vai aparecer para ninguém. Então, se isso acontece, tenta, né, utilizar algo um pouco mais abrangente, tá? Remover um critério de segmentação, né? Lembrando, pessoal, se eu vou adicionando mais variáveis, tá? Se eu for adicionando mais variáveis do mesmo critério, então, por exemplo, aqui eu tenho 3 palavras-chave, eu vou adicionar mais palavras-chave. Esse número vai aumentar. Tá? Então, quanto mais segmentos, né, ou variações do mesmo segmento você adiciona, você está ampliando, né, o seu público potencial. Se a gente adicionar outro critério de segmentação, palavra-chave, demográfico, remarketing, né, interesse, você está restringindo. Tá? Então, você trabalha com mais de um critério, você vai começar a restringir, a funilar esse público. Se for adicionando mais variáveis do mesmo critério, você vai expandir. Okay? Então, tentem só observar esses números. Aqui, segmentação automática. Aqui põe nenhuma ou... Boa pergunta. Tá? Isso é legal. Depois que vocês finalizarem, deixa eu fechar esse anúncio, sei lá. Depois que você escolher a segmentação, ele te pergunta mais uma coisa, tá? Só para vocês que chegaram depois, ele mostrou alguns critérios de segmentação e tem um botãozinho, às vezes meio escondido, que mostra segmentação por conteúdo. E aí você encontra tópicos, canais, tá? Então aqui dá para segmentar mais coisa. Depois disso ele fala, você quer trabalhar com segmentação automática? O que é segmentação automática? Se você fala nenhuma, você vê que até cai um pouco o tráfego aqui. O que você está falando? Eu quero aparecer exatamente para o público que eu defini. Quando você falar uma segmentação automática conservadora, ele vai fazer um lookalike também desse público. Vai pegar um público próximo, semelhante. Então vamos supor que você definiu, né, que queria aparecer para um público que gosta de chocolate amargo. Ele vai mostrar para quem gosta de chocolate ao leite. Tá? E arrojado, aí ele vai expandir mais, gosta de doces em geral. Tá? E aí você vê que aumenta bastante. Em geral, tá, pessoal? Comecem com nenhuma segmentação. Tá? De preferência. Porque às vezes você já tem um volume grande, né, para o público mais específico. Tá?
Se você vê que está muito restritivo, aí a gente vai testar essas de baixo. Mas normalmente hoje a gente vai trabalhar com automático conservadora ou com nenhuma segmentação. Tá? E aí depois disso ele vai pedir para criar um anúncio. Então, sobre os anúncios, o que é importante vocês saberem? Hoje tem alguns formatos de anúncio diferente, ele privilegia dois, tá? Principalmente esse gráfico responsivo. O tradicional, né, quando a gente vai trabalhar com mídia gráfica é esse, fazer upload de anúncios gráficos. Então você teve uma equipe ou um profissional de design, de criação, que criou as peças, né, aquelas peças bonitinhas, maravilhosas, identidade da marca e tal. E você vai fazer o upload dessas peças aqui. Vale saber que esses são os tamanhos suportados. Porra, bicho, todos esses? Todos esses. Todo mundo cria em todos esses formatos? Não. Normalmente você vai escolher, né, uns 4, 5, porque isso encarece. É claro que tem algumas campanhas que a gente lança que são em todos os formatos. Otávio, ele redimensiona? Não. Se você vai trabalhar com upload, você precisa fazer o upload de cada peça nesses formatos. Tá? 150 KB o peso máximo, aceita GIF, JPEG, PNG ou ZIP, que é HTML5. Tá? Então essa opção é muito boa, né? Mas ela costuma gerar mais custo, mais trabalho, fica mais restrito, né? Uma que é mais fácil para a gente trabalhar é fazer upload de anúncio gráfico responsivo. O anúncio gráfico responsivo, ele mistura imagem com texto e ele se adapta a qualquer formato. Então, em vez de criar 30 anúncios, você vai criar um e ele vai adaptar os formatos. É claro que tem algumas coisas que não ficam tão bonitas quanto um anúncio, tão atraentes quanto um anúncio puramente gráfico. Tá? Só ver se eu acho alguns exemplos. Vamos ver as ofertas da Black Friday. Isso é um anúncio 100% gráfico. Tá? Esse é outro 100% gráfico. Esses, por exemplo, poderiam ser anúncios, né, responsivos, que misturam texto com imagem. Tá? Não são anúncios propriamente do Google Ads, esses espaços, mas é mais ou menos a mesma coisa. Tem alguns que eles aparecem como matéria aqui. Tá? Então, tudo isso poderiam ser anúncios responsivos. Eles não são exatamente dessa forma, mas segue o mesmo padrão. Das imagens, o anúncio precisa conter 2 logos, um quadrado e um retângulo. Tá? Até quando você fala, eu quero usar como logo. O formato retângulo é 4x1, formato quadrado 1x1. Se tiver um pouco fora do formato, dá para recortar aqui na ferramenta. Se tiver muito fora, não dá para selecionar. Tá? E as imagens precisa ter também uma imagem quadrada e uma imagem 1.91 por 1. Também dá para recortar. Você fala, eu queria essa imagem assim. Títulos, até 5 títulos curtos, Otávio, 5 títulos? Porque como ele é responsivo, o Google ele vai testar esses títulos. Então são 5 títulos com conteúdos diferentes, tá? E ele vai simplesmente testando para ver qual que é o mais atraente. Então pode colocar vários títulos. Um longo. Se aparece o título longo, não aparecem os curtos. Então, basicamente assim, o longo vai ser detalhadamente vários títulos curtos juntos, né? Normalmente. Descrição também até 5.
Então tem alguns anúncios que aparecem aqui o título e a descrição, né? Principalmente esses de native ads, né? Os nativos, que eles parecem uma matéria, tá? Nome da empresa. E aí tem, às vezes, call to action, cor personalizada, né? Tem umas coisinhas a mais que dá para fazer. Beleza? Se vocês utilizam remarketing dinâmico, e aqui em cima na campanha ele pergunta isso, você trabalha com remarketing dinâmico? Depois eu vou falar de como funciona o remarketing, né? Mas tem que instalar um monte de tag no site, tem algumas tags que são personalizadas para poder trabalhar com o remarketing dinâmico. No caso de shopping, né, de produtos, você tem o XML de produtos, tá? Se você trabalha com essa opção, os anúncios lá embaixo eles podem ser dinâmicos também, são responsivos, eles alteram o texto com os conteúdos que o usuário já entrou no seu site, quando for de remarketing, né? Aqui nas palavras-chave, palavras-chave segmentadas, vale também o mesmo que para pesquisa? O mais, o parente, Sim. Não, desculpa. Não vale. Não vale. Ele só lê palavra-chave como se fosse ampla, tá? Tá, mas eu queria negativar. Dá, mas não vai ser por aí. Você primeiro adiciona todo o conteúdo que você quer subir, depois eu mostro como você pode excluir um conteúdo. E aí, mas continua do mesmo jeito que eu posso usar frases No caso da rede de display, ele não é tão preciso como pesquisa. Ele vai entender um contexto por trás dessas palavras-chave. Então, se você coloca um texto, né, vamos supor, curso de marketing digital em São Paulo, na Faria Lima, ele não vai ler isso. Ele vai entender, beleza, está falando de curso de marketing digital em São Paulo. Então, não precisa ser tão específico. Não, normalmente as palavras-chave não vão ser tão long tail. Pessoal, é importante, tá? Depois de criar essa campanha, o grupo de anúncio, então só mostrando para vocês. Aqui, olha como as campanhas são diferentes, né? As campanhas de pesquisa, elas têm uma lupa, né? E a campanha de display tem esses retângulos, esses bannerzinhos, né? Então só de olhar isso você já sabe qual que é a campanha. Se for shopping, né, tem uma etiquetinha, então cada tipo de campanha. Quando tem uma lupa junto com um banner, você fala, opa, tá errado, porque essa campanha está nos dois, separa, tá? Depois de criar, ele vai mostrar os critérios de segmentação separados aqui. Então ele tem uma guia para palavra-chave, outra para público, outra para informações demográficas, tópicos, canais, ok? Vale comentar que para cada uma dessas guias, você pode adicionar conteúdo negativo. Então, lembrando, por exemplo, palavra-chave só tem positiva, né? Mas, se você vier em palavra-chave, tem palavra-chave negativa. Vamos supor, eu não gostaria de aparecer, ou melhor, pegar por tópicos. Em sites e aplicativos de games. Não queria aparecer. Então eu vou negativar um tópico. Tem os tópicos, né, que seriam os positivos, e exclusões é o negativo. Excluir tópico. Você quer excluir da campanha ou do grupo de anúncio? Eu quero excluir esse daqui da campanha. Toda a categoria de jogos. Tá? Se eu criar um vídeo no YouTube, é só selecionar onde está YouTube e anexar o vídeo? Se for campanha de vídeo, também é separado, tá? Não faz com o resto do display. Campanha de vídeo, nova campanha, vídeo.
ele vai te perguntar o tipo, né, dependendo da configuração que você coloque, ele muda algumas opções dos vídeos, tá? Então, por exemplo, se eu quero trabalhar com lead, ele fala, não, vídeo não é bom para venda, então nem tem essa opção aqui. Ele vai trabalhar por impulsionar conversões, modelo de tentar entregar num valor de CPA, só vídeos em stream no YouTube. Tá? Consideração e marca. Aí ele ainda te pergunta, né? Tá, você quer consideração, anúncio sequencial, shopping, né? Tem mais alguns modelos. Tá? Alcançar mais usuários. Aí tem até a opção de outstream. Outstream são vídeos que não são no YouTube, né? Em outros canais que aceitam vídeo, por exemplo, um player do UOL, né? Um player do Estadão. Tá? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, em stream pulável. Reconhecimento padrão, até para mostrar os modelos que a gente normalmente tem, né? No caso de vídeo. Você tem o in-stream, que é aquele com 5 segundos para pular, que ele aparece, né, no meio antes ou no meio ou depois da visualização de um vídeo. Tá? Esse modelo a gente paga por visualização ou por interação, o que acontecer primeiro. O que é uma visualização do vídeo? Quando o usuário vê 30 segundos, pelo menos 30 segundos, ou se o vídeo for mais curto, for menor que 30 segundos, o vídeo inteiro. Tá? Aí você vai pagar o valor por CPV, você vai pagar por visualização, né? Só quando isso ocorre. Ou por interação, porque esses vídeos são clicáveis, se a pessoa clica, ele leva para o link do seu site. Então, se o usuário clicar, pode ter tido 3 segundos, você vai pagar também. Tá? O Discovery TrueView, ele aparece na pesquisa do YouTube. Então, são campanhas separadas também, né? Quando a gente quer trabalhar com esses formatos, com esses diferentes formatos. Isso é um Discovery TrueView, né? Percebendo? É um anúncio de texto, né? Que ele vai aparecer quando o usuário procura um tema, você vai escolher através do perfil do usuário, todos aqueles mesmos critérios, ou palavra-chave. Mas você procura lá no Google mesmo, digita lá vídeo, por exemplo, vídeo de apartamento na Vila Mariana. Se tiver isso aí na palavra-chave, ele busca o vídeo lá. Perfeito. Você poderia, nesse caso, por exemplo, criar uma campanha TrueView, né, para apartamento Vila Mariana, imóvel Vila Mariana, né, tudo isso, e seu vídeo apareceria aqui. Ele vai te pedir para criar o título do anúncio, você precisa hospedar esse vídeo no YouTube, né? Esse vídeo você vai pagar quando o usuário fizer isso, clicar, tá? Esse formato é legal porque o usuário escolhe clicar, né? Ele não é intromissível de maneira nenhuma, tá? Depois você consegue controlar bem até onde o usuário está assistindo, tá? O outro, tudo bem, tem a opção de pular, né? Mas tem usuário também que clica sem ver. E por último tem o bumper, que ele tem obrigatoriamente 5 a 6 segundos. Então é um vídeo super curto que não dá para pular, né? Então a pessoa assiste inteiro, esse aquele vídeo que passa rapidinho, né? E você paga por 1000 impressões. Então cada 1000 vezes que imprimir ele, você paga o valor. Mas aí o que é mais vantajoso para quem está iniciando aí é mesmo o e-stream é o mais convencional, né? É por onde todo mundo começa, né? Normalmente não são vídeos tão longos, porque enche a paciência do usuário, né? Então, 15 segundos. Né? 15, 30 segundos, é formato televisivo, 45 no máximo, né? O Discovery TrueView dá para trabalhar com conteúdos maiores, porque é um usuário que está fazendo busca, então se é uma busca bem relacionada, dá para trabalhar com vídeo de 3 minutos, tá? O bumper ele tem obrigatoriamente isso, é muito para branding, é só, eu quero mostrar. O legal de fazer isso é que depois dá para fazer remarketing para esses usuários que você impactou, então quem viu ou interagiu com determinado vídeo, tá? Mas aí é a mesma coisa, a parte de segmentação é a mesma coisa do display,
né? Você tem por interesse, por tópico, pelos canais, pelos vídeos do YouTube, né? A única coisa que muda é realmente esse formato e a forma de remuneração. Só finalizem, por favor, salvem o que vocês estiverem fazendo. Tudo bem esse processo da rede de display? O que vocês vão perceber assim, para lançar essas campanhas dos grupos de anúncio, eu acho que é até mais fácil do que pesquisa, tá? Porque boa parte já está pronta, é só ir selecionando. Claro, tem um anúncio gráfico que dá um pouco mais de trabalho do que só o texto. É uma árvore de opções. Se você tiver um bom planejamento, você fez bem um planejamento, né, de quais são os grupos de anúncio, tal, o que você quer em cada um, produzir isso depois é muito rápido, tá? É claro que às vezes o planejamento ele vem, primeiro entra na ferramenta, né, vê, quais clusters tem disponível, quais são os interesses, quais são os tópicos, né, faz o planejamento, depois vai produzindo, né, vai subindo esses grupos de anúncio. Então subir é bem rápido. E lembra que dá para copiar e colar. Então às vezes você vai utilizar o mesmo anúncio em diferentes grupos, né? Copia e cola o grupo de anúncio e só altera a segmentação, tá? Então ele é bem rápido. O grande segredo do display é planejar direito, né? Tentar segmentar bem, clusterizar bem aí os públicos, tá? Tem um ponto importante aí do display que a gente não falou, que é o remarketing. Para a gente trabalhar com remarketing, aqui em ferramentas, tem biblioteca compartilhada e biblioteca compartilhada gerenciador de público-alvo. Então, remarketing, né, ou melhor, retargeting. Remarketing é o retargeting do Google, né? É uma forma de reimpactar um usuário que já teve uma interação com a sua empresa, tá? Tem diversas formas de a gente trabalhar essas interações. Quais são as interações possíveis? Muitas vezes, tá, pessoal, isso daqui não aparece para vocês. Vocês ainda não têm público. Por quê? Esses públicos, a gente tem que puxar essas interações, né, esses públicos de algum lugar. Então, normalmente, a primeira coisa que a gente vai configurar é aqui na origem de público-alvo. Então, lembrando só onde estou, ferramentas, biblioteca compartilhada, gerenciador de público-alvo. E aí a gente tem origens de público-alvo. Tá? Então, que listas são essas, né? Que públicos são esses? Algumas opções. A gente trabalhar com remarketing do nosso site, tag do Google Ads. Tá? Então, o usuário que entrou no meu site, né, fez alguma coisa dentro do site e eu quero, né, exibir um anúncio para ele. E aí a gente pode criar depois diversas listas, né? Por exemplo, qualquer pessoa que entrou no seu site, ou quem entrou em determinados conteúdos, quem viu todo o site, mas não viu determinada página, por exemplo, não finalizou uma compra, né? Então, aqui sempre depende das páginas que esses usuários acessaram. Mas o retargeting, deixa eu tentar ver, é Claro. só se eu fui, se eu pesquisei no canal da empresa, ele não pode ser, eu pus só uma palavra-chave, sei lá, Centauro fazer retargeting comigo só porque eu escrevi tênis no Google. Não, você não conseguiria, né? Aí não seria retarget, tá? O retarget ele exige essa participação com a sua empresa, tá? O clássico é esse, é no website. Então a pessoa entrou no seu site, né, viu algum conteúdo, você fala, eu quero esse usuário que fez esse caminho, por exemplo, viu um curso de social media, eu quero mostrar um banner para ele no curso de social media, tá? Então esse é o clássico do clássico. Tem outra opção, e aí como é que funciona? A gente basicamente vai gerar uma tag aqui, né? Tag, pixel, script, chame do jeito que você quiser, é um código que precisa estar implementado em todas as páginas do seu site. Porque quando a pessoa entra no site, essa tag carrega e aí o Google sabe que esse usuário entrou no site, né? Ele vai alimentar esse cara, opa, ele faz parte da sua lista, tá? Se não tem a tag, não tem como o Google saber. Beleza? Uma outra forma de trabalhar da mesma forma, né? Do mesmo jeito para o website, Google Analytics. Lembrando, né, o Google Analytics tem a tag dele que vai em todas as páginas do seu site. Então, se você já trabalha com o Google Analytics,
Você pode pular esse processo de implementar mais tag no site. Você pode utilizar a tag do Google Analytics para isso. Basta você vincular as contas. Tá? Então, em geral, eu acho a opção mais recomendada. Por quê? Porque no Google Analytics a gente consegue criar listas mais segmentadas até do que no Google Ads. Lembra do conteúdo que eu falei sobre segmentação de público? Que a gente cruza métricas, dimensões, né? Você pode puxar qualquer dimensão, qualquer métrica, qualquer lista que vocês fazem como um público, né? Você pode utilizar na sua campanha do Google Ads. Com uma restrição, não pode ser uma segmentação de usuário, tem que ser de sessão. Então você não pode falar, o usuário que acessou 5 vezes o site. Não, tem que ser alguém que numa sessão veio de tal lugar, fez tal coisa, deixou de fazer tal coisa. Tá? E tem que ter pelo menos 100 usuários para ele poder começar a acionar os anúncios. Isso qualquer lista de remarketing, tá? Menos de 100 usuários ele não aciona. Só que no Google Analytics é bom também porque você vai criando e ele já vai te mostrar o número de usuários. Né? Então dá para ter uma ideia se a lista é pequena demais ou grande. Então, se for fazer implementação via tag, minha recomendação é trabalho com o Google Analytics e vincula as contas. Tá? Outras opções, análise de aplicativo. Então, o usuário interagiu com o seu aplicativo. Tá? Fez o download, acessou a primeira vez, se cadastrou, fez alguma coisa dentro do aplicativo. Né? Obrigatoriamente, você tem que ter um aplicativo, né, para poder trabalhar com essa opção. Então, é muito comum, às vezes, vamos supor, o usuário chegou a fazer o download, mas não instalou. Ou instalou, mas não acessou, né? Ou faz não sei quantos dias que ele não acessa. E aí a gente vai fazer o remarketing para tentar conquistar esse usuário de novo. Fazer um download, gerar o download do aplicativo é a parte mais fácil, né? Manter o usuário ativo no seu aplicativo, em geral, é o mais difícil. Tá? Então, é muito interessante o remarketing nesse caso. Google Play Store. Então, aqui sim seria, por exemplo, um usuário que ou fez o download via Play Store ou que acessou, né, a sua página ou procurou o nome lá do seu aplicativo, né, mas não chegou a fazer o download. Então, vamos ficar mostrando anúncio para ele, né, para lembrá-lo de fazer download. Então, façam isso, né? Procura lá um aplicativo, por exemplo, do Pão de Açúcar, né, da Magazine Luiza. Entra, mas não instala. Sai, né, começa a navegar na internet, você vai começar a ver uma série de anúncios solicitando a instalação. E YouTube, que é basicamente quem interagiu com seus vídeos do YouTube, né, com seu canal do YouTube, se inscreveu, não se inscreveu, viu um vídeo, clicou no vídeo, qualquer interação com o YouTube. Então isso é muito importante, normalmente quando a gente vai fazer campanha de vídeo, né? Então lancei uma campanha de vídeo, gerar view é fácil. Esse view virar alguma coisa, né, acessar seu site, gerar um lead, não é um processo tão imediato, né? Então é muito importante começar a capturar esses usuários. Beleza, o cara viu, agora vamos fazer um banner. Importante comentar também, tá? O remarketing ele pode ser utilizado em quase todos os tipos de campanha. Então tem remarketing para display, que é o que normalmente a gente tem essa percepção maior, né? Entrou no site, começa a ver banner. Mas às vezes você faz o caminho contrário, né? Eu faço um remarketing para mostrar um vídeo no YouTube. Ou a pessoa procurou, né? Entrou no YouTube, assistiu o vídeo. Quando ela for na pesquisa buscar alguma informação, o meu anúncio vai aparecer lá com maior exibição, tá? Então, remarketing tem para pesquisa, tem para YouTube, tem para display, tem para download de aplicativo, tem para todos esses canais, ok? E aí tem uma última opção, que é subir uma lista de usuários, tá? Lista de cliente. Aqui você vai subir os e-mails deles e qualquer outra informação que você tiver. E aí, claro, você pode clusterizar suas listas também, né? Esses são meus clientes de maior valor, né? Esses aqui são o cliente bronze, esse aqui é reativação, né? E gerar diversas formas de impacto para essas listas, tá? Aqui você que vai alimentar esse público. Tudo bem? Então perceba que tem bastante opção de remarketing. Tá? Vamos pegar no clássico, né? Se fosse uma tag do Google Ads. Opa, alguém já
clicou aqui na tag. Sempre vai gerar uma tag, né? Esse tipo de tag, às vezes dá para optar por trabalhar com um remarketing dinâmico, que é o usuário que entrou, viu determinado conteúdo e aquele conteúdo automaticamente vai ser exibido na peça. Então ele viu uma oferta de um imóvel, né? Ele vai pegar a foto desse imóvel, o título do imóvel, às vezes o preço, tudo isso, e é esse o banner que vai aparecer para ele. Ou até ofertas similares, tá? O remarketing dinâmico ele é muito bom, principalmente quando você tem muito conteúdo, né? E é de interesse do usuário rever aquela oferta, tá? O remarketing dinâmico ele é um pouquinho mais chato de configurar porque ele tem parâmetros dinâmicos. Então, por exemplo, você tem que ter lá um ID de cada item, seja um produto, seja uma oferta de hotelaria, de qualquer coisa. O ID, onde que ele vai capturar o título, né? Isso tem que estar instalado separadamente por página. O tipo de página, se é uma página de produto, de categoria, de carrinho, né? Os preços também, né? Então, isso daqui é um pouquinho mais chato de instalar, de configurar, mas nada que seu programador não deva resolver, tá? E aí tem essas opções no caso do dinâmico, né? Qual categoria você se enquadra, tá? O que a gente mais vê é de e-commerce, mas não é só para e-commerce dinâmico. E aí lembrando que sempre tem que instalar uma tagzinha em todas as páginas do site, tá? Ou linkar, né? Linka com a Analytics, mas aí você tem que ter a tag do Analytics instalada e só vincular. Não tem como fugir do programador. Parte de conversão também, você vai ter que trabalhar com método Analytics, transação ou instalar tag, tá? Se a gente for criar as listas pelo Google Ads, aqui em listas de público-alvo, perceba que aqui ele cria essa daqui sozinha, AdWords Optimized List, né, a lista otimizada, que ele vai ver, né, o público mais relevante e pode usar, tá? Qualquer campanha de pesquisa, pessoal, toda a lista que vocês criarem de remarketing, adicione esses públicos na campanha como observação, só para você poder ver como está o desempenho desse público. Me gera retorno? Gera mais retorno que um usuário normal? Gera menos? Porque depois a gente pode fazer ajuste de lance. Eu falo, por exemplo, o cara que chegou no carrinho e não comprou, ele em geral é um usuário muito mais qualificado. Ele converte 3 vezes mais, então eu quero pagar 2 vezes mais no lance. Tá? Então dá para ir fazendo esses ajustes. Então todas essas listas que vocês criarem, adicionem como observação nas suas campanhas de pesquisa. Tá? No caso de display, se a gente adiciona num grupo de anúncio, é para aparecer banner para eles também. Provavelmente você vai fazer isso, mas provavelmente vai ser uma campanha só para remarketing, não mistura com o display aberto para novos usuários. Tá? Bom, aqui na parte de listas, né, ele vai perguntar, tudo bem, é uma lista baseada no YouTube, né? Então você tem que vincular o seu canal do YouTube aqui. De aplicativos, tem que ter tag de aplicativo, trabalhar com o Firebase, tá? Lista de clientes, aqui você sobe manualmente essa lista mesmo, né, no arquivo. Visitantes do website, vamos pegar esse. Como assim subir manualmente? Que tipo de Deixa eu mostrar. Uma lista de e-mail dos usuários, lista de cliente. Opa. Legal, ela não está habilitada. Você consegue, porque normalmente o Google ele tem acesso, ele não aparece em qualquer lugar, tá, a lista de clientes. Mas se esse e-mail tiver acesso a um Gmail, tiver logado numa conta, né, navegando, então ele pode puxar esses dados, tá? Visitantes do website. Qual que é o nome da lista? Vamos pensar no seguinte, eu queria pegar esses usuários que entraram nas páginas dos cursos de mídias sociais, para mostrar uma oferta lá da Black Friday. Tá? Então não queria pegar todo mundo. Vou nomear.
fazendo uma campanha nova? Não, gerenciador de público-alvo em ferramentas, gerenciador de público-alvo, onde ele fala lista de público-alvo, clico lá no botão azul de mais e visitantes do website. Só para dúvida, você não é criar uma campanha remarketing e aí depois... No caso, primeiro, normalmente numa campanha de display, aqueles segmentos já estão prontos, né? Então a gente cria a campanha e depois só seleciona e adiciona os segmentos. No caso do remarketing, eu tenho que criar o segmento, né? Então primeiro a gente cria os segmentos, tudo bem, às vezes você já tem a campanha de remarketing, mas você vai precisar criar, e aí para criar você tem que ir nesse caminho, tá? No gerenciar o público-alvo. E aí depois, assim, a gente vai ter que criar a campanha. No caso, a gente está criando um pessoal para o bot. Perfeito. Aí depois a gente vai criar a campanha e adicionar esses públicos em grupos de anúncio e criar os anúncios para eles, né? Então vamos precisar fazer esse mesmo processo das demais. Aqui ele vai perguntar, tudo bem, você quer o quê? Visitantes de uma página? Visitantes de uma página que também acessaram outra, ou seja, essa pessoa tem que ter visto duas páginas diferentes, tá? Visitantes de uma página que não acessaram outra. Isso daqui é normalmente, por exemplo, eu quero pegar o cara que não gerou a conversão. Então ele entrou numa página, entrou em cursos de mídias sociais, mas não comprou. Imagina que legal, né? Minha peça é, opa, fecha agora o curso com 10% de desconto. Aí aparece para alguém que já comprou. Não é muito legal você ver esse tipo de... Quer dizer, você mostrar esse tipo de mídia. Ver é legal, né? Porque daí você liga lá e fala, opa, eu quero 10% também. Visitantes de uma página durante uma data específica, né? Então esse é o período maior para coletar isso. Você fala, eu quero pegar esse público que está acessando, né, todas as minhas ofertas de novembro para cá para fazer uma campanha aí de Natal com eles. E aqui, visitantes com uma outra tag. Eu teria que criar uma outra tag, né, para mostrar essa opção. E em visitantes de uma página, tá, pessoal? Tem essa opção de você mesmo criar. Isso daqui lembra bastante a configuração de um segmento no Google Analytics, tá? Normalmente a gente vai trabalhar com essa opção, corresponde a todos os grupos de regra. E aí lembra que tem uma regra ou regra E. E os URLs aqui. Então vamos supor, todas as minhas páginas de cursos de mídias sociais estão nessa categoria. Curso de mídias sociais. Tá? Então eu quero, por exemplo, exibir, né, criar uma lista de usuários que o URL contém essa informação. Tá? Mas esse usuário que finalizou um contato, por exemplo, ele caiu na página /obrigado ou /compra finalizada. Eu não quero exibir um anúncio para ele. Então o que eu faço? O URL, né, contém curso de mídias sociais e o URL, por exemplo, não contém /obrigado. Então, basicamente, eu estou falando, ele tem que cair no conteúdo, tem que ter acessado um conteúdo que as páginas contêm esse nome, mas não pode excluir quem acessou qualquer página que tem /obrigado. Ou /obrigado ou compra finalizada, por exemplo. Tá? Então, você cair em uma dessas duas, passou por uma dessas duas, ele não vai ver a minha mídia. Tá? Então, dá para criar essas regrinhas, né? Ele tem que ter visto essa página e ter visto essa. Só que aqui, pessoal, sempre depende da página, do texto do URL. No Google Analytics, não, dá para ir além, né? Dá para você falar, ele veio no Facebook,
Ele é um usuário que viu mais que tantas páginas, que não gerou rejeição, né, que começou um processo de compra, que comprou mais de R$1.000 no meu site. Então, no Google Analytics tem essa flexibilidade que aqui não tem, por isso que eu recomendo criar mais essas listas pelo Analytics. Tá? Muitas vezes, lembrando, aqui eu não tenho a tag instalada, por isso que ele não mostra o número de cookies. Mas para ativar uma lista, tem que ter pelo menos 100 cookies. Menos do que isso, não aciona os anúncios. Então, às vezes, seu site é pequenininho, não dá para você fazer um negócio tão segmentado. Você vai ter que mostrar, pelo menos no começo, né, para quase todo mundo. Tá? Se você deseja incluir os usuários que passaram no seu site nos últimos 30 dias, isso daqui só é válido? Normalmente sim. Tá? Normalmente a gente trabalha com essa opção. Isso daqui só é válido a partir do dia que você instalar a tag. Então não adianta nada, né, eu falar, eu vou instalar a tag amanhã, quero incluir os usuários dos últimos 30 dias. Ele nem sabe que esses usuários existem. Então o que acontece normalmente, tá, pessoal? Quando você cria a sua conta do AdWords, quando você vai começar a trabalhar, tem coisas que você faz antes de sair criando campanha, que é configurar conversão, configurar remarketing. Otávio, mas eu não planejo usar o remarketing hoje. Tudo bem, mas instala a tag. Porque quando você for usar, você já tem uma lista. Do dia para a noite você cria a campanha. Tá? Se você for instalar a tag, né, para aí ter que essa lista popular, para aí poder criar, atrasa. Né? Se você trabalha com Google Analytics, é a mesma coisa. Né? Já tem a tag lá, então vai ser mais rápido de popular essas listas. Duração da associação. Quantos dias você pretende encher a paciência deste usuário com os seus anúncios? Tá? O que é muito comum a gente fazer? Dependendo do tamanho da sua lista, a gente vai utilizar diferentes listas para diferentes períodos. Por exemplo, eu tenho curso de mídias sociais, 7 dias. Que é o mínimo necessário para eu chegar lá perto de uns 100 usuários. Tenho curso de mídias sociais, 15 dias, 30 dias, 90 dias, 540 dias, que é o máximo. Tá? Por quê? Porque às vezes eles desempenham de maneira diferente. Um cara que passou nos últimos 3 dias, ele está muito propenso a gerar resultado, então eu quero pagar mais nesse segmento. Quem passou já há mais de 3 meses, está bem menos propenso. Eu ainda quero mostrar o banner, ainda me gera resultado, mas muito menos. Tá? Então, dá para selecionar a mesma segmentação, mas com diferentes dias, né, de exibição. E caso você queira, adicionar uma descrição, que é só para você saber do que se trata esse público. Ok? Como essa descrição por adjetivo? Como assim? Não, é que às vezes, por exemplo, tem mais de uma pessoa trabalhando na conta e você faz todo um cruzamento e o nome não é muito claro, então você fala, essa lista é para pegar tal usuário, né? Só para outras pessoas saberem do que se trata. Eu, para ser sincero, eu acho que eu nunca utilizei isso na minha vida. Tá? Criar público-alvo. Então, o que eu tenho aqui agora é tenho mais de uma lista. Tá? Lembrando, pessoal, conforme essas listas forem populando, o Google vai começar a gerar uma listagem de semelhantes. Ele precisa ter pelo menos 1000 cookies para começar a gerar uma listagem de semelhantes. Tá? Então, é muito comum, por exemplo, no comércio eletrônico, a pessoa fala, eu vou pegar os usuários que não compraram e esquece de criar uma lista para os usuários que compraram. Tá, mas ele já comprou no meu site. Primeiro ponto, se ele já comprou, ele é muito mais propenso a comprar de novo do que quem não comprou. Então, é eficiente você ter uma lista como essa. Outro ponto importante, se você cria ele como uma lista, o Google vai gerar uma lista dos semelhantes a quem gerou a sua conversão, que é o seu público, um público que ainda não faz parte do seu site, né? Ainda não interagiu com o seu site, mas é o mais qualificado. Então, com certeza você quer essa lista. Tá? Então, sempre pega quem gerou conversão no site, sempre cria um público como esse. Tá? Sempre nas campanhas, quando a gente for configurar, criei aqui a listagem,
eu quero adicionar isso numa campanha, né? Criar um grupo de anúncio para remarketing, ou criar uma campanha para remarketing. A gente vai ter que voltar lá em campanhas. Em geral, tá, pessoal, você teria uma outra campanha, se é display, teria uma outra campanha para remarketing. Tá? Por uma questão de tempo, eu não vou fazer isso, eu vou adicionar um grupo de anúncio numa existente. Selecionei minha campanha e vou criar um novo grupo de anúncio, nesse caso para remarketing. Público-alvo, remarketing, como eles interagiram com sua empresa. E essas listas devem aparecer aqui, tá? Então, por isso que a gente tem que ir lá primeiro, criar as listas para que elas possam aparecer aqui. Aí basta, pessoal, selecionei a segmentação que eu queria, é só isso e vou criar o anúncio. Então, normalmente, cada lista, cada tipo, né, de remarketing vai ser um grupo de anúncio separado. Tá aqui, né? Ótimo. No caso de pesquisa, como eu comentei, tá, pessoal, também pega esses públicos e sempre adicione nas suas campanhas de pesquisa. Por exemplo, aqui eu tenho minha campanha de pesquisa, curso, pesquisa. Embaixo de palavra-chave a gente tem público-alvo. Público-alvo. Vou adicionar público-alvo. Como observação, isso é muito importante. Se você adicionar como segmentação, o que ele vai fazer? Nessa campanha, ele só vai exibir para esse público, né? Pesquisando as suas palavras-chave. Ou seja, a campanha vai fazer assim, restringir totalmente. Isso é legal fazer, né, quando você tem um volume grande de acessos, para, por exemplo, o usuário ele já entrou no seu site. Aí eu quero utilizar um anúncio diferente. A pessoa já conhece minha empresa. Você fala, opa, volta aqui e ganha desconto, né? Então aí sim a gente cria uma campanha só para o público de remarketing. Mas em geral você sempre vai começar com ele como observação. E ele vai aparecer aqui, ó, em como eles interagiram, remarketing. Tenho lá, adiciona todas essas listas de remarketing na sua campanha de pesquisa como observação. Por que isso é interessante? Porque aí você começa a coletar dados sobre este público. Quantos cliques eles geraram, quantas impressões, CTR, CPC, conversões. Desculpa, você pode voltar? Você estava no público-alvo, como é que você adicionou? Eu estou na minha campanha de pesquisa, tá? No nível campanha mesmo, eu estava adicionando. Vim aqui em público-alvo, esse link que fica abaixo de palavra-chave, e nesse botão azul. E aí fala, qual que é o nível? Normalmente vai ser campanha, às vezes é grupo de anúncio, mas você tem que escolher um ou outro. Você não pode ter público-alvo em grupo de anúncio e campanha, no caso de pesquisa, tá? E aí aqui embaixo ele vai mostrar nessa opção do remarketing, visitantes do website. Tá? Adicionei todos. O legal depois é que dá para fazer isso daqui, ó, ajuste de lance. Por exemplo, esse pessoal do curso de social media que já entrou, mas não comprou, eu quero aumentar os meus lances em 50%. Então, se eu estava pagando R$10 num clique para esse público, quando eles procurarem as minhas palavras-chave nessa campanha, no Google, eu vou pagar 15. Tá? Porque eles são mais qualificados. Ou, às vezes, um público é muito ruim, eu quero diminuir, né? Eu preciso ter instalado uma tag no meu site ou não? As de remarketing, né? Ou via Google Analytics, aquela tag base do Google Analytics, ou essa tag de remarketing do Google Ads. Eu jogo no plugin que ele se cadastre para eu saber que ele é meu... Ele já interage com você. Você precisa ter a tag e aí você precisa criar as listas, né, do público, que é o que a gente estava vendo lá antes. Quais são os públicos que você quer pegar? Por exemplo, quem foi até um carrinho, ou quem se cadastrou, ou quem entrou no formulário, mas não se cadastrou. Você vai criar diversas listas, né, com base
nesses Mas perfis. Que ele interage de alguma forma Com o site, sim. Ah, Nesse caso, que ele acesse o site. Tá? Mas lembrando que tem lista para YouTube, então eu quero pegar quem viu o meu vídeo, ou clicou no vídeo, né, ou se inscreveu no canal. Tá? Então tem esses... tudo por mim. Sempre, né, ele tem que coletar esses dados de algum lugar. Tá? Se for pelo Google Analytics, primeiro você precisa vincular, né? Então na parte de administrador lá do Google Analytics, na sua configuração da propriedade, tem lá o vínculo do Google Ads. A conta precisa estar vinculada. Tá? E aí aqui embaixo tem definições de públicos. Aqui não está ativo o remarketing. Próxima etapa. Aqui, pessoal, quando você criar a sua primeira lista, vai ser essa daqui, todos os usuários durante 30 dias. Tá? Essa lista não é editável, é a lista base para você começar a trabalhar, né? Todo mundo. Tá? E aí você vai escolher, beleza, você quer importar para onde? Eu quero importar para a minha conta aqui, verifica o seu ID, né? Quero importar aqui para a minha conta do Google Ads. Feito isso, ativar, esse público já começa a aparecer na sua conta do Ads. Né? Se você vier em adicionar o público aqui, ele vai aparecer. Opa, não deu tempo ainda. Mas quando você vier para adicionar, ele vai estar lá. Tá? E por aqui você pode criar vários públicos. Qualquer segmentação possível do Analytics, né, num segmento, você pode criar como público-alvo. Beleza? Remarketing, ele abre muita porta de planejamento, né? Tem muita opção para trabalhar, né? Mas dá para entender o conceito? Precisa importar os dados de algum lugar, normalmente é via tag, e aí você vai escolher, beleza, eu quero pegar que tipo de usuário que fez o que no meu site. Né? Definir essas diferentes listas e associar os anúncios para cada uma dessas listas, para cada grupo de anúncio. Tá?